Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é a descrição no relato. Vamos lá? Bom, antes de irmos para as atividades, eu gostaria que vocês olhassem para essas imagens. Descrevam essas imagens. Como você descreveria esta primeira imagem? Olha só, para quem não conhece, aqui é o Museu do Louvre. Olha quantas pessoas, né, vão lá para conhecer o museu, para fotografar, para visitar, né, olhar as obras de artes. E olha que bonito, né, essa pirâmide de vidro que tem em frente ao museu. Linda, né? Bom, então como vocês descreveriam este lugar? Pense em todos os detalhes, nas pessoas, nas construções, no espaço. Conseguem imaginar quantas palavras vocês usariam aí para descrever? Olhando agora para esta moça, como vocês a descreveriam? É uma moça bonita, com uma encharpe vermelha em volta da cabeça e do pescoço, segurando um chapéu, que parece um chapéu de palha, né, uns cabelos cacheados. Ela não mostra um semblante nem que está triste e nem que está feliz. Ela está séria, né, olhando assim como se estivesse tentando enxergar ou fazendo carão, né? Bom, a paisagem não dá, tá desfocada, mas a gente está em primeiro plano aqui a beleza da moça. A terceira imagem aqui, olha só, como vocês descreveriam essa imagem? Olha só, tem pessoas num restaurante, um casal, né, está conversando com a garçonete, a moça está fazendo o pedido. Na mesa tem um vasinho pequeno com água e uma flor branca, duas xícaras, né, com pires. O rapaz também está segurando um cardápio, né? A garçonete está usando um avental, uma blusa azul. Outras pessoas estão nas outras mesas conversando, parece que tem uma planta, né, fazendo parte da decoração, uma parede parece azul com uma janela, aqui essa parede é aquela de tijolinho à vista, com uma outra, parece que aqui é a porta de entrada. Olha só quantas coisas eu usei aqui para descrever essa imagem. E essa última aqui, olha só, né? Aqui a gente vê uma senhora, né? Parece que ela está numa cadeira de rodas e alguém está abraçada a ela, uma moça. A gente não sabe se é filha, se é neta, se é a cuidadora. Elas estão admirando a beleza de uma rosa em um jardim, né? Elas estão felizes. Bom, o que eu acabei de fazer aqui? Acabei de descrever algumas cenas, né? Imagens para vocês. Agora imagina isso em um relato, né? Um relato que é um texto escrito. Que você pode até acompanhar com uma foto ou outra, né? Mas não dá para você trazer de um relato apenas com fotos. Então, no relato, a descrição é fundamental porque você está contando momentos, pessoas, vivências. Então, vocês precisam detalhar, usar a descrição para que quem for ler o seu relato compreenda da mesma forma que você viu, sentiu e vivenciou, tá? Então, por isso que é importante. Vamos lá. Como você viu, o texto de Tamara Klink é um relato pessoal, é um relato sobre uma experiência vivida por ela em uma viagem a um país africano. Ao longo do relato, para levar o leitor a perceber os detalhes, ela faz uso de descrições. Então, nós vamos reler aqui dois trechos, né, do relato. Vamos ler primeiro a letra A. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas, falando sobre outros. Uma viagem que não existe mais, me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem, e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar, são a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. Letra B.
Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad, fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado. Bom, olha só, nesses trechos nós temos algumas descrições, certo? Que estão destacadas. No trecho A, ela descreve, né, os senhores, dizendo que eles têm cabelos e barbas desbotadas. E no trecho B, ela usa a palavra desconfiada para dizer uma característica dela mesma, né? Que ela ficou desconfiada. Então, atenção aqui. Letra A. Os termos destacados no trecho A se referem a características físicas ou psicológicas. Físicas é quando a gente fala do corpo da pessoa. Cabelo, olhos, pele, que mais? A boca, nariz, ouvido, tá? Cabelos. Então, no caso aí, no trecho A, ela está fazendo esse tipo de descrição. Então, é uma descrição física. O que seria psicológica? Seria sentimentos, reações, né? Por exemplo, no caso do texto B, que ela fala que ela ficou desconfiada. Sim, é uma característica psicológica, né? Porque é a maneira como ela ficou ali desconfiada. Então, quando você tá alegre, quando você tá triste, quando você tá nervoso, irritado com alguma coisa, todas essas são características psicológicas, tá? Então, consegue diferenciar a característica física da psicológica? Ok. Bom, letra C. Escreva outros termos ou expressões empregados nos trechos acima com a mesma função descritiva. Então, procurem aqui e aqui outras palavras também usadas com esse intuito de escrever, tá? Então, que palavras são essas? Que classes gramaticais? Adjetivos. Procurem aí que vocês vão encontrar algumas palavras que vão estar adjetivando algum substantivo ao qual estará acompanhando, tá? Letra D. Qual é a importância da descrição em um relato como o que você leu? Bom, eu vivi aquilo, eu vi aquilo. Quero escrever e quero que as pessoas enxerguem aquele momento da mesma maneira que eu enxerguei. Então, quanto mais descrição eu der, mais próxima a pessoa vai conseguir identificar e ver, né, de certa forma, através da sua dedução, né, através da leitura, como são essas pessoas. Por exemplo, quando ele diz aqui que mesas ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas, eu já imaginei ali senhores com a barba grisalha, né? Parte preta com branco ou castanhos, né? Barba castanha com cabelos castanhos com alguns fios brancos. Enfim, esse tipo de visualização que eu consigo imaginar lendo esse tipo de descrição. Quando ela também diz que ela ficou desconfiada, eu já imagino ela fazendo alguma cara, tipo, peraí, o meu pai tem razão, né? Não tá bacana fazer sempre esse mesmo passeio, esse programa turístico aqui, tá? Então, quanto mais descrição, mais próximo dos detalhes e daquilo que a pessoa viveu, você consegue chegar. Então, quando eu digo para vocês, né? Vocês pediram ontem que eu fizesse um relato de uma viagem minha. Então, vocês perceberam que eu fui bem detalhista. Eu foquei dizendo que eu estava numa estrada, né? Meu carro começou a ferver. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha acostamento e estava sem sinal. Se eu parasse naquele momento, o que ia acontecer? Então, quando eu disse isso para vocês já imaginaram uma estrada sem acostamento, certo? E o meu celular sem sinal para pedir socorro. Então, eu disse para vocês que a gente parou no primeiro posto de gasolina. Vocês já viram na cabeça de vocês o posto de gasolina.
Entramos no mecânico, o mecânico olhou o carro, falou que não viu problema nenhum, esperamos o carro esfriar, o carro ligou, fomos até o restaurante. Descemos no restaurante, né? Fomos comer alguma coisa, ir no banheiro, tomar alguma coisa para seguir viagem. E de novo o carro não ligou. Bom, já tinha tentado de tudo, levado no mecânico e nada, acionamos o seguro. O seguro demorou um tempão ali para chegar, mais ou menos uma hora e meia para chegar. Chegou uma van, né, que levou a gente para seguir o resto da viagem e o guincho para levar o nosso carro até a casa do meu pai, lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, certo? E que como a gente foi? Tranquilo, dormindo lá na van, esticado, olha, muito mais confortável se a gente estivesse no nosso carro. E chegamos bem e no final das contas levamos o carro no mecânico, não deu problema nenhum, fizeram vários testes lá, voltamos para casa, depois dirigindo sem problema, o carro não parou, não ferveu, não aconteceu mais nada, certo? Então, olha só, eu contei, fiz um relato da minha viagem, assim como vocês pediram durante a aula, né? Alguns de vocês também fizeram e imaginaram como seria se tivessem feito alguma viagem para algum lugar fantástico aí, o que vocês passaram ou que gostariam de passar. Então, esses detalhes são importantes para que as pessoas que estejam lendo compreendam de uma maneira mais próxima da realidade da história, ok? 2. Leia o trecho de um diário literário. Bom, qual é a diferença de um diário pessoal para um diário literário? Diário pessoal eu escrevo e ninguém vai ler. Eu escrevo para mim, eu para mim. Agora, um diário literário, eu crio um personagem, né, que escreve diários. Assim como tem um livro, né, o Diário de Serafina, que é um diário literário. Tem um diário eu não lembro qual é o inseto, diário de uma barata, por exemplo, ou de uma abelha, né? É um personagem, então é um diário literário. Bom, vamos lá. Chiang Mai, 22 de janeiro, diário. Outro dia incrível. De manhã comemos ovos para lá de quentes. O que tem de mais nisso? É que o ovo foi cozido em um geyser. Vou explicar. Fomos a um parque que na bilheteria vendia ovos de galinha. Vovó comprou uns 5 ovos e a gente não entendeu nada. Dali a pouco vimos uma água com fumacinha que saía da terra, como se fosse um chafariz pequeno, que é o geyser. O guia explicou que essa água quente jorra da terra em regiões vulcânicas. Quem aqui sabe o que é um geyser? Quem já viu um geyser? Aposto que vocês já devem ter visto, principalmente em desenhos animados. Desenho do Pica-Pau, por exemplo, adora aparecer um geyser lá. Olha só, ela descreve um geyser. Vocês conseguem visualizar? Olha só a descrição que ela faz aqui do geyser. Vimos uma água com fumaça que saía da terra, como se fosse um chafariz pequeno, que é o geyser. A guia explicou que essa água que jorra da terra jorra da terra em regiões vulcânicas. Então, você imagina que tem lugares, né, em que tem sai fumacinhas e águas parecendo chafariz, assim, águas ferventes, águas vulcânicas, né, tão quente que cozinhou o ovo, certo? Já conseguiram visualizar um geyser? Se não, na aula ao vivo a gente vai conversar e eu mostro para vocês um geyser. Vou mostrar um vídeo. Ou vocês podem pesquisar aí para ver o que é um geyser. Olha só. Questão oral. Com que objetivo um diário é criado? Letra B. Qual é a importância da explicação sobre o geyser nesse trecho do diário? Para quem não sabe o que é um geyser, nunca viu um geyser, poder visualizá-lo, saber o que é um geyser. Né? Às vezes sabe o que é, mas não sabe o que chama geyser. Não é verdade? Bom, 3. Observe a tirinha abaixo. Água, água, um deserto, um deserto. Olha só. Cada um numa situação aqui complicada, né? Um querendo água e outro querendo seca.
Vamos lá. Na tirinha acima, duas cenas foram colocadas em contraste. Identifique-as e explique em que consiste o contraste entre elas. Letra B, caderno. Olha só. Agora produza no caderno um pequeno relato que descreva cada uma das situações vivenciadas pelo personagem, buscando descrever os ambientes em que ele se encontra. Então, vocês vão olhar a primeira e a segunda cena e vocês vão fazer um relato pequeno, tá? Não é um textão. Sobre o que aconteceu aqui com essa pessoa e que ela está pedindo água. Observem as imagens. E essa daqui porque está pedindo um deserto, tá? No caderno. Bom, agora nós vamos mudar um pouco de assunto, tá? Mas dentro do tema que a gente está trabalhando aqui, a gente fez a leitura do texto Namíbia, né? Que era um relato de viagem. Nós vamos ler agora uma notícia. Então, neste capítulo, você leu um relato interessante sobre uma viagem para a Namíbia. Veja na notícia a seguir como esse país e o Brasil estão trabalhando juntos para preservar a vida dos animais selvagens. Então, gestores de reserva da Namíbia vêm ao Pantanal para aprender a unir turismo e conservação. Olha só. Então, o casal Andrea Powell e Edward Bartop, ambos gestores da Onoa Wildlife Reserve, localizada na Namíbia, passou cerca de 2 semanas na Serra do Amolar com o objetivo de aprender como o Brasil está conseguindo unir conservação ambiental e turismo ecológico. Para Andrea, o que mais intrigou e encantou o casal foi o modo como o pantaneiro respeita e convive harmoniosamente com a onça pintada. Aqui os fazendeiros entendem que é normal perder uma ou duas vacas para a onça, pois eles estão no habitat dela, e não o contrário. Em nosso país, temos um problema sério em relação ao leopardo, que é perseguido pelos criadores de gado da região, compara ela. Edward lembra que no país africano não existe ainda o entendimento de que é possível que o turismo ecológico traga melhorias para a economia da região. Somos vistos como inimigos por querer preservar espécies como o leopardo, que para os fazendeiros é visto como um problema, revela. Aqui, a onça pintada é motivo de orgulho. Os pantaneiros fazem questão de apontar as pegadas do felino no chão e dizer quantas vezes já ouviram. Queremos levar para a Namíbia esse sentimento de harmonia e respeito pelo meio ambiente, afirma o casal esperançoso. Eles revelam ainda que ficaram encantados com a Serra do Amolar, pois não sabiam que havia uma morraria tão grande no meio do Pantanal. Quando ouvimos sobre o Pantanal, nos falam de uma planície que se alagada de tempos em tempos, mas esquecem de mencionar o quão linda é a Serra do Amolar. Não tem como vir aqui e não fazer várias trilhas. A água parece um vidro calmo e cristalino. O passeio que mais gostamos de fazer foi o de caiaque, comenta Andrea. Legal, né? Vocês sabiam disso? Que lá no Pantanal existe esse respeito com a onça pintada, né? E que o leopardo, né, é um parente, olha só. Ele até se parece muito com a nossa onça pintada. Bom, sobre a vinda do casal Andrea Powell e Edward Bartop para o Brasil, responda as seguintes questões. Letra A. Para qual região do Brasil eles vieram e por qual motivo? Letra B. O que mais intrigou e encantou os dois? Letra C. Como é a relação entre os criadores de gado e os leopardos no país deles? Tá? Letra D. E qual é a opinião de Edward sobre o turismo ecológico? Letra E. Em seu relato, Tamara Klink descreve o deserto da Namíbia como sem fim, de muitas formas, cores e tons de areia. Como Andrea descreve a Serra do Amolar? Questão oral
2. Releia o seguinte trecho do relato das páginas 78 e 79. Já que íamos para o sul da África, minha mãe, que faz questão de ver bichos, nos levou para um safari no Kruger Park, uma reserva com vários animais nativos daquela região da África do Sul. Tamara Klink e sua família viram muitos animais em sua viagem. Qual é a diferença entre os animais que a menina viu e os leopardos mencionados por Andrea Powell? Vamos ver aqui, então, mais uma questão oral. Assim como a família Klink, Andrea Powell e Edward Bartrop também aproveitaram muito a viagem que fizeram. Letra A. Que semelhanças há entre essas pessoas? B. Com que objetivo cada um desses textos foi, o relato no caso, né, e a notícia foi escrito? Bom, então, fazendo as atividades, estou online no Hangouts, qualquer dúvida me chame, tá? Um beijinho para vocês e tchau, tchau!